Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje São Máximo Confessor, nosso 19º encontro. Vamos trabalhar as centúrias sobre o amor divino e a pura oração. Nós vamos continuar essa nossa reflexão sobre as centúrias de São Máximo e vamos refletir hoje o número 35 até o número 37. O parágrafo 35, 36, 37. Primeiro ouçamos o texto e depois vamos trabalhar. Então vamos lá, 35. Muitas coisas que os homens fazem são naturalmente boas, mas elas podem também não ser boas por causa de sua motivação. Assim, o jejum, as vigílias, a prece, a salmodia, a esmola e a hospitalidade são por naturezas boas obras, mas quando feitas por vaidade, deixam de ser boas. Então vamos trabalhar esse número 35. Afirma São Máximo: muitas coisas que os homens fazem são naturalmente boas. O agir humano, aquilo que o homem faz, nós estamos aqui numa dimensão de consequência ética. Vamos colocar o ético como sinônimo de moral, embora sejam distintos, uma dimensão ética, moral. Então, o agir humano, em muitas coisas que o ser humano faz, são naturalmente, isto é, da natureza do ser humano, boas. Existem muitas coisas boas no agir humano. E continua São Máximo, mas estas coisas podem também não ser boas por causa da sua motivação. O agir humano também pode ser não bom. E assim o ser humano realiza coisas onde ele é motivado para realizar, e aquilo que ele realiza não é uma ação ética, moral. E ele então nos dá o exemplo. Assim, o jejum, as vigílias, a prece, a salmodia, a esmola, a hospitalidade, são por natureza coisas boas, obras boas. No agir humano, tudo que o ser humano possa fazer como práticas de vida espiritual, seja na ascese, isto é, jejum, vigílias, seja na vida de oração, isto é, preces, salmodias, a oração dos salmos, quanto da vida de caridade, isto é, esmola, a hospitalidade, são realidades boas por natureza. Aqui faz a referência a 3 coisas que Jesus nos instruía, no Evangelho de Mateus: a esmola, o jejum e a oração. Mateus capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 18. A esmola. Nós encontramos em Mateus 6, capítulo 6, versículo 2 a 4. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. A oração. Mateus 6, 5, 15. Quando Jesus nos alerta que quando formos fazer oração, não devemos fazer como os hipócritas nas praças. E o jejum, Mateus, capítulo 6, versículo 10 a versículo 18. Mas, diz São Máximo, se essas ações do agir humano são realizadas por vaidade,
a motivação da vaidade, de orgulho, de prepotência ou hipocrisia, então o que era bom se torna, na realidade, coisas não boas. Não são feitas na gratuidade, mas são feitas na arrogância. Motivação que modifica as intenções e modifica as ações. Nessas motivações por vaidade, nós encontramos também Jesus no discurso lá das bem-aventuranças. Ele diz: quando você der esmola, não mande tocar a trombeta na frente, isso é vaidade. Como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Então, essa é uma vaidade. Você faz uma boa ação, mas é por vaidade. E por ser por vaidade, ela não é boa. Uma coisa boa pode se transformar numa coisa má. Não é neutra, é má. Porque você está procurando a sua própria vanglória, o seu próprio benefício, chamar a atenção sobre si e não simplesmente ajudar livremente as pessoas. Também nós vamos ver essas ações que não são boas em referência à oração. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé na sinagoga e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Aqui está a vaidade. A oração é um bem, mas a motivação, se é uma motivação que parte do egoísmo, da vaidade humana, ela se torna uma motivação má. E também uma má motivação em relação ao jejum. Quando jejuarem, não fiquem de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Novamente, aqui nós encontramos uma atitude de vaidade. Quer dizer, não é possível que essa boa ação se transforme em realidade abençoada por Deus, porque ele não fez por Deus como objetivo final, ele fez simplesmente por vaidade pessoal. Então, aquilo que é bom acaba se tornando um mal, uma má ação. Número 36. Ouçamos o número 36, que é da Centúria de São Máximo. Em tudo o que fazemos, Deus procura o objetivo. Se agimos em função dele ou por outra razão. Então ele afirma, em tudo que fazemos, isto é, em tudo, todas as coisas, sem exceção. Deus age e procura o objetivo, isto é, o fim, ao qual queremos atingir. E nós realizamos nossas atitudes, tendo em objetivo um fim, a finalidade, objetivo. Se nosso foco objetivo está em função de Deus, então a esmola, o jejum, a oração, se ele é a razão, ele é o fundamento daquilo que nos faz agir, então nós sabemos que essa realidade será acolhida por Deus, porque Deus conhece não só nossa motivação, mas ele também sabe dos nossos atos. Mas ele olha muito a motivação, porque a motivação está ligada ao nível do querer. O querer é uma atitude ética. O agir é consequência da nossa atitude ética. Nós agimos em função de uma liberdade de escolha. Tudo fazer por Deus. Não agir por vaidade, ou para ser visto ou elogiado pelos outros, ou para satisfazer as próprias vaidades. Deus é o fim último que devemos nos motivar para alcançá-lo. Tudo que fizer, vamos fazer por Deus. Tudo por obra de Deus. Tudo, como diz Santo Inácio de Loyola, tudo para a glória de Deus.
né? Ele sempre como objetivo final, que motiva nossas ações. Mas se fazemos e temos outro objetivo que não Deus, Deus como nosso objetivo último, né? Isto é, a procura desse objetivo como Deus, como finalidade de tudo aquilo que nós fazemos, então Deus, naquele momento, vai procurar distinguir o que é feito por gratuidade da nossa ação em função a Ele e aqueles que buscam outras razões que não são Deus como objetivo final. E o número 37. Quando você ouvir a Escritura dizer: você dará a cada um conforme suas obras, se referindo a Deus. Isso aqui nós estamos no Salmo 61, versão grego-latina, 62, versão hebraica, versículo 13. Quando você ouvir a Escritura dizer: você dará a cada um conforme suas obras, a restituição, entenda que Deus recompensa as boas obras, aquelas cuja realidade tem como finalidade Deus, mas apenas as que evidentemente conduzem ao justo objetivo, que é Deus. Pois o julgamento de Deus não visa o que acontece, o agir, mas o objetivo daquele que acontece, o querer, né? Então vamos olhar. Quando você ouvir a Escritura de São Máximo dizer: você dará a cada um conforme suas obras, quer significar que Deus dará a cada um conforme suas obras. A consequência, as obras é a consequência do seu querer, né? Porque você não pode realizar uma coisa se você não quiser. Lembrando, Paulo, que muitas vezes nós deparamos com várias questões éticas, né? Tudo posso. A realidade da natureza pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Questão de conveniência, né? Então, a questão ética. Então, ele diz, quer significar que Deus, que dará a cada um conforme suas obras, recompensa, né, as obras boas. Será acolhida por Deus as obras boas. Mas se as obras que foram motivadas pelo mal, pela vaidade, né, pelo interesse pessoal, com outros objetivos, mas não Deus como objetivo final, mesmo que essas obras sejam boas, elas não serão acolhidas, porque o objetivo final não é Deus. Eu não estou fazendo por Deus, estou fazendo por mim. Mas Deus recompensa as boas obras, isto é, o agir, né, aquela que conduz o justo objetivo, isto é, quem tem um fim em Deus. O julgamento de Deus, então Deus julga não é o ato, é a vontade. O julgamento de Deus não visa o que acontece, isto é, o fato realizado, mas o objetivo, isto é, o fim, a motivação, né, daquilo que acontece. Pois a motivação é que se pode ser avaliada como busca do objetivo final. Deus, isto é, o critério moral que está no querer humano, que funda o agir humano na busca de Deus como objetivo final. É o querer discernido que aponta para o objetivo e que faz as pessoas agirem. Então, esses 3 números falam muito sobre essa questão ética, moral, da realidade do ser humano que age, mas muitas vezes o agir bom pode se transformar no agir mal, devido à motivação que cada um tem, mas mesmo assim, nós devemos ver que Deus nos julga não é pelo nosso agir, Deus nos julga pelo nosso querer, porque o querer, o agir é consequência daquilo que eu faço escolha. Se eu escolho o objetivo final, as minhas próprias vaidades, das minhas próprias vaidades eu vou colher. Se eu procuro a Deus como objetivo final, da realidade de Deus eu serei acolhido. E lembramos Jesus que diz: à medida com que medirdes, vós sereis medidos.
E Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.